Agora nós vamos falar sobre os destaques do esporte, tudo o que está acontecendo, e a gente conversa agora com o Eric Oliveira, que já está aqui conosco para falar a respeito de tudo o que está acontecendo no esporte. Um bom dia para você, Eric. Bom dia, Tayane, bom dia para todo mundo que está acompanhando, ótima segunda para todo mundo. E agora a gente inicia falando sobre a abertura das semifinais do Gauchão. Abertura do saudoso, do charmoso campeonato estadual, semifinais, porque esse domingo foi o início das semifinais, Caju contra a dupla Grenal, que teve de tudo, presença do VAR, reclamação pelo gramado, Montanha dos Vinhedos de péssima qualidade, teve briga no jogo entre Caxias e Grêmio. Começar a falar sobre o Internacional, Tayane? Isso, eu tenho aqui um destaque, né, que você separou para nós. Internacional perde para o Juventude. Vamos falar sobre esse jogo do Inter, que foi o jogo que abriu, então, as semifinais, jogo que acontecia no Montanha dos Vinhedos, até num horário um pouco mais cedo. E um jogo marcado, sim, por uma qualidade do gramado muito ruim. O Montanha dos Vinhedos já é um gramado que tem essa característica difícil da bola rolar. É um gramado que demanda das equipes muito condicionamento físico e estar preparadas para jogar em um gramado que faz com que a bola, às vezes, apresente algumas modificações na questão do movimento. Isso é fato, isso realmente atrapalha as duas equipes. Agora, foi um jogo marcado, 1-0, a vitória do Juventude, que venceu, o time de Caxias venceu fora de casa, jogando com o mando de campo, mas era em Bento Gonçalves. Mas o que me parece que deixa uma pulga atrás da orelha mais uma vez, porque o Internacional faz um jogo belíssimo contra equipes do interior, joga um jogo, goleia, vem fazer outro jogo da Libertadores, goleia, perde essa instabilidade de atuações do time do Miguel Ângelo Ramírez, é uma coisa que me preocupa. O Inter não jogou bem, os dois times, na verdade, fizeram um jogo muito ruim de se ver, um jogo muito feio. Talvez se explique um pouco na questão do gramado, mas foi um jogo muito ruim. O Internacional não jogou bem e mais uma vez cai. No gol que o Internacional tomou é uma modificação do técnico Miguel Ângelo Ramírez, querendo trazer o primeiro homem, Rodrigo Dourado, que sim, no meu entendimento, é um grande jogador. Quis trazer ele para a defesa, trazer ele para a zaga, uma coisa que ele já havia feito em uma outra ocasião e dessa vez se mostrou não ser uma boa opção. O gol saiu justamente nessa alteração nas costas do Rodrigo Dourado. Então o Internacional acabou errando mais uma vez, média dos jogadores muito ruins, e o Inter perde, agora coloca uma pressão a mais para o jogo da Copa Libertadores contra o Olímpia no meio da semana. E falando agora do Grêmio, vence o Caxias por 2-1. O Grêmio venceu, mas também eu acho que não foi um jogo muito bom do Grêmio, um jogo também, assim como foi o jogo do Internacional, marcado por pênalti anulado, pênalti do Palácios, que no meu entendimento até foi. Nesse jogo também teve pênalti marcado. Diego Souza fez 2 gols, acho que o principal destaque do Grêmio é que também fez um jogo, até achei que ia ser mais difícil contra o Caxias, mas na verdade quem teve mais dificuldade foi o Internacional. O Grêmio conseguiu fazer gols com o Diego Souza, até no pênalti, acho que o empate seria um pouco mais justo, porque o Caxias jogou por várias vezes melhor do que o Grêmio, mas aí cai em alguns destaques. E o Diego Souza, 10 jogos, 11 gols, fora de forma, sim, mas quando precisou dele ele estava lá, é um dos destaques positivos da equipe do Grêmio, e o Grêmio vence, isso que é o interessante. O técnico Thiago Nunes com pouca modificação, um time praticamente igual do que vem jogando as últimas partidas, até agora está invicto. Essa vitória foi importante sim para o Grêmio, para deixar um pouco mais calmo os rumos lá em Porto Alegre, e acho que o que me preocupa mais é o Internacional, por conta desse jogo na Libertadores, e porque mesmo jogando no Beira-Rio, não vai ser fácil reverter esse resultado contra o Juventude. É bom lembrar que tivemos a presença do VAR, um dos principais destaques dessas semifinais, e também que não temos gol qualificado como critério de desempate, então não vai ser muito difícil para que possamos ter outros resultados, mas imagino uma final sim com dupla Grenal presente. E agora falando então da situação do Paulo Guerreiro, qual que é a tua avaliação sobre isso? Foi a bomba do final de semana, nós vamos passar acho que a segunda-feira falando sobre isso. O Internacional falou ontem publicamente, porque no final de semana houve essa movimentação, o repórter Wagner Martins deu em primeira mão sobre essa questão do Paulo Guerreiro. A assessoria do jogador veio a público em nota oficial divulgar o interesse
da rescisão do contrato de Paulo Guerreiro com o Internacional e disse que o jogador está insatisfeito com o que diz respeito à sua relação e renovação de contrato. O próprio vice-presidente do clube, vice de futebol, João Patrício Herman, para Grenal e Paraguaíba, falou que não tinha conhecimento nenhum de que Paulo Guerreiro queria rescindir o contrato e depois da partida, depois da derrota para o Juventude, o Paulo Brax, CEO do clube, veio a público também e falou, até de uma forma bem assintosa a respeito da situação do Paulo Guerreiro, de que para o clube essa nota saiu com uma grande surpresa e que a posição é firme. Imagino que o Paulo Guerreiro sim deva sair do Internacional. Muito bem, Eric, nós lembramos que o Eric vai estar no Virando o Jogo hoje, trazendo muita informação sobre esporte e também no Bom Dia Notícias, trazendo outros destaques aí do esporte. Muito obrigada, Eric. Boa segunda para ti e para quem está acompanhando também.